Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo no tema licitações. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. No capítulo 2, como mencionado no sumário, nós iremos falar sobre os princípios que vão nortear as licitações. Então, são princípios que são encontrados no artigo 37, são os chamados princípios explícitos, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. São os princípios, né, que vêm aí, caem muito em prova. Para a gente conseguir memorizar esses princípios, geralmente a gente pega a primeira letra de cada princípio e forma uma palavra limpe. Tá? Então, sempre quando perguntar sobre os princípios explícitos no artigo 37, lembre do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver agora cada um deles. Então, o princípio da legalidade, no âmbito aí, né, no contexto da licitação, esse princípio ele é uma pedra angular que fundamenta toda a atuação da administração pública. Então, o que acontece? A questão da administração pública, ela tem que ser uma administração que vai ditar regras, e todas essas atitudes da administração pública, ela tem que estar vinculado a uma lei, a um decreto, certo? E na questão das licitações não é diferente. Então, todos os atos eles são vinculados, ou seja, tem que estar baseado em alguma norma, algum decreto, ok? Então, esse princípio ele vai estabelecer, que eu acabei de falar, que todos os atos administrativos eles têm que ser realizados de acordo com a legislação vigente, ok? Porque dessa forma isso vai conferir uma legitimidade e uma validade jurídica nas licitações, ok? Então esse princípio ele implica que todos os procedimentos licitatórios eles devem seguir de forma rigorosa as normas estabelecidas em leis, em decretos, em regulamentos, garantindo que a atuação da administração ela esteja sempre em conformidade com os preceitos legais. Então, pessoal, a licitação ela precisa ser o quê? Vinculada a alguma regra, tá? Então não tem discricionalidade, ok? Tem que ter vinculação com alguma norma. Então, ao abordar esse princípio, né, da legalidade, a gente observar, a administração pública ela vai assegurar a transparência e a previsibilidade das licitações, fornecendo segurança jurídica aos participantes e à sociedade como um todo. Então, todas as fases, todos os tópicos, tudo que é permitido nas licitações tem lei específica para isso, certo? Então, não há surpresas nas licitações. Então, todas as possibilidades estão dentro de normas, de decretos, ok? Então, dessa forma, a legalidade, ela permeia todas as fases da licitação. Então, tudo é vinculado, desde o planejamento até a fase da adjudicação, conferindo o quê? Legitimidade aos atos administrativos e promovendo sempre a confiança nas relações entre o setor público e os particulares que estão aí participando de uma licitação. O segundo princípio fala da impessoalidade. O que seria isso? Esse princípio, pessoal, ele vai orientar o quê? As decisões e os atos administrativos que têm que ser tomados de maneira impessoal, sem favorecer um ou outro. Ou seja, né, sem favorecer aí pessoas ou discriminando, ok? Então não pode haver esse favorecimento pessoal nem discriminação de pessoas. Então, no contexto das licitações, esse princípio aí, ele significa que todas as escolhas da administração não devem ser influenciadas por interesses particulares, por interesses políticos ou pessoais, garantindo imparcialidade e isenção nas decisões. Então, ou seja, dentro do contexto da licitação, eu não posso favorecer a empresa A ou a pessoa física A por causa do posicionamento político, por causa, né, de outros viés, por conhecimento, por ser meu colega de infância, por exemplo. Então, não pode haver isso
nas licitações. Então, o princípio da impessoalidade ele tem ali que imperar, tá? Todos têm que participar com o mesmo grau de igualdade, sem favorecimento. Então, ainda no princípio da impessoalidade, a aplicação desse princípio ele busca eliminar qualquer forma de nepotismo, ou seja, favorecimento de parentes, clientelismo ou direcionamento injustificado nos processos licitatórios. Então, tá vendo? Tem que ser uma competição igualitária, tá? Então, as decisões elas devem ser pautadas estritamente na avaliação objetiva da proposta. Então, eu tenho que olhar a proposta que a empresa A está me fazendo. Eu não tenho que olhar quem é o dono da empresa A, quem está por trás da empresa A ou da empresa B. Eu tenho que olhar a proposta. Fazendo isso, eu tenho que levar em consideração os critérios previamente estabelecidos, sem qualquer viés subjetivo. Então, dessa forma, a administração agindo assim, ela vai assegurar o quê? A igualdade entre os participantes e a lisura nos procedimentos licitatórios, a clareza, tá? Ou seja, mais para frente nós veremos a questão da modalidade, nas fases, nos tipos. Então, nós vamos ver que em alguns casos o preço vai influenciar, a qualidade vai influenciar, certo? Então, nós vamos ver aí como é que vai ser esse procedimento licitatório. Ainda na moralidade, alicerçado nos valores éticos e morais, este princípio ele impõe à administração pública a obrigação de agir de maneira íntegra, honesta e transparente em todas as suas atividades, incluindo também as licitações. Então, este princípio ele vai além da legalidade, exigindo que os atos administrativos estejam em conformidade com os padrões éticos estabelecidos pela sociedade. Então, o que seria isso? Por exemplo, tem uma frase no direito que eles falam assim: nem tudo que é legal é moral. Ou seja, a legalidade ela está relacionada aí, digamos, com a conformidade à lei, enquanto que a moralidade ela vai estar relacionada aí com o dever derivado da lei. Então, por exemplo, uma ação ela pode ser legal, né? Ou seja, existe uma norma para ela, né? É uma ação legal, mas ela vai ser imoral se estiver em desacordo com alguma regra social, ok? Então, por exemplo, vamos supor que um juiz ele receba um auxílio moradia, apesar desse juiz ele ter uma residência própria. Então, a gente pode considerar que isso seja imoral, porque pode ferir a ética, certo? Então, vejamos, a moral ela é um conjunto de regras costumeiras de determinados grupos e ou de determinadas nações. Então, a lei ela deve ser elaborada, ela deve ser interpretada, ela deve ser aplicada para o bem, na linha, né, vamos dizer assim, aristotélica, que é aquela chamada linha para a virtude. Então, por isso, a moral ela é colocada aí como um princípio, ou seja, dela tudo parte. Tá? Então, é isso que a gente tem que analisar em cima desse princípio da moralidade. Ainda nesse princípio, né, voltando aí na esfera das licitações, a observância da moralidade ela implica a rejeição de práticas fraudulentas, né, de conluios, combinações e qualquer comportamento que viole a ética pública. Então, ou seja, a esfera de licitação ela vai rechaçar qualquer prática fraudulenta. E se houver essas práticas aí fraudulentas, nós vamos ver na aula relacionada às irregularidades e às sanções, tá? O que acontece quando descobre essas práticas fraudulentas. Então, a administração ela deve buscar não apenas o cumprimento estrito da legislação. Então, ela não tem que se preocupar só na legalidade, mas também ela tem que se preocupar, né? Também tem que promover aí os valores éticos que vão fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas. Então, esse princípio ele vai atuar como um guia ético, né? Ele vai colocar a ética também em grau de importância na legalidade. A gente não tem hierarquia entre esses princípios, tá, pessoal? Porque o princípio da moralidade, ela atuando como guia ético, a gente acaba contribuindo para a construção de uma administração pública o quê? Mais justa e responsável, tá? Então, a gente olha os princípios como um todo, mas em alguns casos aí a gente vai perceber que em determinadas situações, igual a gente viu o exemplo que eu acabei de falar, o legal tá ok, mas fere algum princípio, algum regramento social, beleza? Então a licitação ela vai analisar essas questões.
E aí a gente vê o princípio da publicidade, né, que a publicidade é um outro alicerce, né, da transparência da administração pública, e o princípio dessa publicidade, ela exige que todos os atos, todas as decisões, todas as informações referentes às licitações, elas sejam amplamente divulgados. Então, a publicidade vem disso aí, de divulgar todos os atos que a administração pública ela realiza. Então, essa publicidade ela visa o quê? Assegurar um acesso irrestrito dos interessados e da sociedade a essas informações relacionadas aos procedimentos licitatórios, promovendo a fiscalização e o controle social. Então, isso tem que ser, tem que ter, todos têm que ter acesso a isso, porque lembra que a administração pública ela sempre valoriza o coletivo. Então, essas licitações é para beneficiar o coletivo. Então, tem que ser publicado aí para todos. Todos têm que ter ciência do que está acontecendo, do que está sendo decidido, né? Então, ao seguir esse princípio, a administração vai proporcionar o quê? A oportunidade de participação de um maior número de interessados, fomentando a competitividade e evita a tomada de decisões obscuras e suscetíveis a interpretações tendenciosas. Então, a divulgação eficaz de editais, de resultados e das demais informações relacionadas às licitações fortalece a confiança na integridade do processo, contribuindo para a efetividade dos princípios democráticos no âmbito da contratação pública. Então, essa publicidade, ela fortalece aí a fiscalização, se está tendo ou não algum processo fraudulento. Então, o último princípio é o da eficiência. Então, esse princípio ele vai orientar a administração pública a buscar qual que é a melhor utilização dos recursos, né, ou seja, do dinheiro público, assegurando uma máxima eficácia na consecução dos objetivos institucionais. Então, nas licitações, esse princípio ele reflete-se na escolha da proposta que seja mais vantajosa, considerando não apenas o aspecto econômico, mas também a qualidade, a durabilidade, a capacidade técnica e outros critérios que garantam a otimização dos resultados. Então, ao aplicar esse princípio nas licitações, a administração ela busca evitar, digamos, desperdícios, né? Promover inovação e garantir que os contratos que são celebrados, eles vão atender de forma plena às necessidades públicas, mais uma vez o interesse coletivo. Então, a eficiência não se restringe apenas à fase de julgamento das propostas, estendendo-se a todas as etapas do processo licitatório, desde o planejamento até a execução contratual. Então, dessa forma, pessoal, a administração pública ela vai demonstrar o quê? O compromisso com a qualidade na gestão dos recursos públicos e a entrega de serviços e produtos de excelência à sociedade. Então, observa, pessoal, que às vezes as provas tendencia a gente a confundir o princípio da eficiência com eficácia. Então, nós temos diferença. A eficácia é a gente atingir um objetivo. A eficiência é a gente atingir esse objetivo gastando menos, um tempo menor, ok? Comentem, ok? Se tiver alguma dúvida, que a gente vai esclarecer aí futuramente as dúvidas de vocês, ok?